Boa tarde! Estreia hoje a nossa primeira edição do telejornal Conexão Raízes. Eu sou a Maria Fernanda. E eu sou o Marcelo, e aqui você confere diversas reportagens sobre Florianópolis e região, além do nosso quadro É Daqui. Saiba como a escola de samba Unidos da Coloninha mudou a vida dos integrantes. Para os amantes da arte, preparamos uma cobertura sobre a cultura afro-brasileira em Florianópolis. E apesar de ser conhecida como a Ilha da Magia, Florianópolis também é um local de conflitos e desigualdades. Portanto, também falaremos sobre os efeitos da arquitetura hostil na capital catarinense, um problema que acompanha o crescimento das cidades. Isso tudo logo após a vinheta. Boa tarde. Boa tarde. A Ilha da Magia conta com um dos maiores carnavais do país. Para manter este pódio, muita gente trabalha e se envolve com a festa popular. A produção mexe com a vida de muitos foliões, como é o caso da Unidos da Coloninha, escola tradicional de Florianópolis. Acompanhe as repórteres Júlia Matos e Clara Spessato com a estreia do nosso quadro É Daqui, que revela curiosidades culturais da nossa ilha. Desfiles, fantasias coloridas e muita alegria. O carnaval, a época tão aguardada do ano, tem um lugar especial nos corações dos moradores de Florianópolis. E para muitas pessoas, representa mais do que apenas uma festa. Sou colonia, eu sou. A escola de samba Unidos da Coloninha, fundada na década de 60, é a prova de que o carnaval tem um papel importante na união das comunidades. O presidente, Júlio Martins, conta que a escola foi criada para atender às necessidades do bairro da Coloninha, onde está localizada. A Coloninha, quando foi criada porque tinha crianças que gostavam de carnaval, os adultos viram aquelas crianças e daquelas crianças formaram a Escola Mirim. Pensando nas crianças e adolescentes, a escola desenvolve projetos ao longo de todo o ano, como escolinha de percussão, de mestre-sala e porta-bandeira. A vereadora Tânia Ramos, membro da velha guarda da Coloninha, já foi chefe de ala, coordenadora da ala das baianas e vice-presidente da escola. Como participante ativa, vê esse espaço como uma forma de tirar os jovens da rua e promover a educação. Eu não vejo a escola como só uma escola de samba pensar só no carnaval. Ela não pode pensar só no carnaval. Ela tem toda uma responsabilidade da comunidade, ela tem todo um olhar para a sua comunidade, para a sua sociedade. E essa escola de samba contribuiu para mostrar para a nossa sociedade e para aqueles que nos olhavam diferente, dizer, olha, nós não somos diferentes de ninguém. É esse espírito de união que motiva as pessoas a fazerem parte da escola, contribuindo para a formação da identidade pessoal e coletiva. Esse é o caso de Stephanie Fernandes, que, pelo incentivo dos pais, entrou na aula infantil aos 5 anos e é hoje a terceira porta-bandeira. Na verdade, eu dedico toda a minha vida pra escola de samba, sabe? Ele não virou só um hobby, sabe? Já virou parte da minha vida. Toda essa dedicação não é à toa. Mesmo faltando quase um ano para o próximo carnaval, os preparativos iniciam já no final de abril, com o planejamento de enredo e início das confecções. Esse carnaval faz com que a comunidade se una e encontre na escola de samba uma família, criando raízes para a vida toda. Faz você olhar para aqueles que estão ali e você dizer, não, eu quero me somar a isso porque a nossa entidade vale a pena. A Coloninha ensinou a fazer esse trabalho, a querer olhar para o próximo, se tiver dificuldade dos outros, né, para tentar amenizar, né, e curtir o carnaval, que é aquele negócio, o carnaval tá no sangue, né? Pretendo continuar assim, como porta-bandeira, até não dar mais. Se não der mais, eu vou pra velha guarda, vou pras baianas, vou pra bateria.
Agora vamos conhecer um pouco mais da cultura de Florianópolis com a continuação do nosso quadro É Daqui. Os repórteres Daniele Alves, Cauê Alberghini e Sofia Leal visitaram o centro da capital catarinense e trouxeram informações sobre as manifestações artísticas afro-brasileiras que estão acontecendo na região. A Feira Afroartesanal foi criada no dia 11 de julho de 2017 e completa 6 anos em 2023. Idealizada por Solange Adão, Márcio de Souza, JB Costa e Bruno Barbi, a feira acontece nas 2 primeiras terças-feiras de todo mês, localizada na escadaria Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. O espaço conta com as tradicionais bandeirinhas, que já viraram marca registrada dessa manifestação cultural em Florianópolis, além dos afroempreendedores, comerciantes que são essenciais para reafirmar a história negra e de resistência dos afrodescendentes da capital catarinense. Se a gente que é afro não fazer alguma coisa para a nossa cultura, ninguém vai fazer e vai acabar. Porque, sei lá, esse espaço aqui era do nossos, como é que a gente fala? Antepassados. Esse espaço aqui, aquela igreja, foi isso que fizeram. Eles trabalhavam lá naquela outra e os senhores não deixavam eles ir na igreja. Eles levaram, acho que uns 4 anos fazer aquela igreja ali. Na feira afroartesanal, encontramos produtos como incensos, acessórios feitos à mão, bolsas e mochilas artesanais, objetos decorativos, sapatos e roupas. A Universidade Federal de Santa Catarina também é um espaço que acolhe manifestações culturais afro-brasileiras. A Feirinha da UFSC, por exemplo, acontece às quartas-feiras e reúne todo tipo de expressão afrocultural, desde a gastronomia até o artesanato. Além da feirinha, na universidade atuam pesquisadores dedicados ao estudo da cultura afro-brasileira em Santa Catarina e sua importância histórica. Tem uma história, né? Por que tem uma feira de empreendedores pretos que acontece na capital com o maior número de casos de injúria racial do Brasil nos últimos 10 anos consecutivos, num lugar que é a Escadaria do Rosário? E as Irmandades do Rosário são fundadas na Bahia, na época do Brasil colônia, e se deslocam junto com o deslocamento dos negros pelo país. Então, qual é a conexão entre essa Irmandade do Rosário daqui e a Irmandade do Rosário em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia? É um pouco esse o movimento, essa história que a gente não conta. E é importante contar essa história. Ficou interessado em acompanhar o trabalho da Feira Afroartesanal? Basta procurar pelo @Feira Afroartesanal no Instagram. E você já estará por dentro das programações dos próximos eventos. O Conexão Raízes vai agora para um rápido intervalo. Quando voltarmos, você confere a situação da arquitetura hostil em Florianópolis. E como funciona a Casa de Passagem. Voltamos já. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, você confere mais informações sobre as dificuldades enfrentadas pela população de Florianópolis. Você conhece o conceito de arquitetura hostil? Ela se define pela presença de elementos urbanos que dificultam o acesso de moradores em situação de rua a comércios e estabelecimentos. Em Florianópolis, a situação não é diferente. Acompanhe os impactos dessa prática com as repórteres Ana Menezes, Bárbara Schroeder e Andy Cristine. A Ilha da Magia, conhecida por suas praias, trilhas, mirantes, parques e monumentos históricos, é um dos principais destinos turísticos do país. Você já pensou que uma cidade que atrai tantos turistas com a sua beleza e paisagens locais também tem o seu lado hostil? Ferros pontiagudos, grades e barras de metal em frente a lojas e espaços públicos são estruturas fáceis de se encontrar no centro de Florianópolis. Pensar sobre essas questões, né, da arquitetura hostil, isso, na verdade, é um conceito que se convencionou chamar, assim, né, como a gente tem visto, né, a partir das dinâmicas das cidades, né, como um conjunto de dispositivos, né, de mecanismos que são projetados, né, de forma, claro, arbitrária e seletiva, buscando
excluir mesmo e impedir a presença de alguns corpos, né, considerados indesejados aos espaços urbanos. Então, né, a gente pode pensar, por exemplo, pessoas em situação de rua, né, prostitutas, mixês, ambulantes, então uma série de práticas, né, sobre a cidade que acabam ficando na mira, né, do que a gente entende como arquitetura hostil. O centro é um dos principais locais turísticos da Ilha da Magia, com forte presença de especulação imobiliária. Por isso, há uma tentativa por parte das autoridades de retirar os moradores em situação de rua dessa região, ao invés de criarem políticas públicas para essa população. Então essas políticas, né, que vêm com um cunho mais de higienizar, é o que dá, né, o acolhimento, muitas vezes, a essas arquiteturas hostis da cidade. Então existe, né, existe uma cultura de higienização da cidade por parte das políticas locais. Tu vai ver no semáforo dizendo para não dar esmola, tu vai ver, né, as marquises muitas vezes, né, cheias de objetos pontiagudos para as pessoas não estarem ali. A cidade deve ser feita e planejada para todos, e quanto mais os cidadãos cobrarem isso, mais estaremos perto da igualdade urbana. A finalidade da arquitetura, ela também, quando você faz um projeto, você tem que saber para que você está fazendo, e você tem que tentar englobar o máximo de pessoas possíveis. A arquitetura hostil é algo mais comum a cada dia e que afeta, de certa forma, toda a comunidade. Para falar mais sobre o assunto pouco discutido, trouxemos um dos nossos comentaristas semanais, o repórter Matheus Mendonça. Então, Matheus, diante de tantas construções hostis e pessoas morando na rua, que tipo de leitura dá para fazer da matéria que acabamos de ver? Boa tarde. Bom, vou somar o que já foi dito. A Lei Padre Júlio Lancelotti, no dia 21 de dezembro de 2022, ela busca proibir a arquitetura hostil e é um passo fundamental à luta contra o problema que afeta tantas pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, o projeto também propõe a criação do programa Alimento Solidário, que visa garantir refeições diárias e de qualidade para essa parcela da população. Com isso, não apenas são promovidos dignidade e os direitos humanos, como também valores fundamentais como a solidariedade e inclusão social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Bom, em Florianópolis é comum se deparar com a venda de artesanatos feitos por indígenas. Eles são produzidos em geral no terminal do Saco dos Limões, mais conhecido como Tissac, que está desativado. Atualmente, o Tissac serve como casa de passagem, feita pela própria população indígena da ilha. Quem conta pra gente como ela funciona é o repórter João Voia. Você já reparou a circulação de indígenas no terminal do Tissac, no Saco dos Limões? O espaço conhecido como a Casa de Passagem é uma reivindicação para abrigar os indígenas que vêm de outros estados para comercializar seus artesanatos na Grande Florianópolis. O meu nome é Sadraque, sou da etnia Caigangue, eu sou do Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Goitaxá desde 2015 e lutando sobre a casa de passagem. A minha luta hoje é coletivo, né? Quando a gente fala de coletivo, é para toda a etnia e todo do estado do Brasil, né? Aí vem os Xocrém, os Guarani, os Pataxó, os Caigangue. E quando eu falo de todos os estados, vem de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é de Chapecó, né? Atualmente vive cerca de 380 indígenas que vêm na época de verão e em torno de 200 na época de inverno. A ocupação se dava apenas nas altas temporadas de verão, mas a partir de 2017 teve uma tentativa de incêndio no espaço e os indígenas decidiram por ficar permanente no espaço para garantir que o espaço não seja destruído. A gente desocupou por causa da pandemia, voltamos para nossa aldeia e quando a gente menos espera da nossa aldeia, fiquemos sabendo que foi incendiada aqui, né? Colocaram muito lixo e tentaram derrubar o prédio aqui para não deixar mais um espaço para nós. O descaso sofrido pelos indígenas em relação aos órgãos públicos deixa até as crianças que vêm com seus pais ficar sem aula nesse período.
E a política para um atendimento escolar diferenciado no espaço está longe de acontecer. Fomos ameaçados desses tempos para cá, pelo pessoal do conselho. Falavam que as crianças não podem estar acompanhando o seu pai, a sua mãe nas suas vendas. Só que o nosso direito hoje é isso, de o filho estar acompanhando. A lona em cima dos tapumes para não proteger a chuva, mas não adianta nada. A chuva vem de lá e começa a poçar aqui e começa a molhar tudo aqui para dentro, não vai adiantar nada, né? Daí, para isso, a gente pede para os órgãos públicos que se desse para conseguir alguns brasilites para fazer o coberto em cima dessas paredes, desses tapumes, no lugar dessas lonas que a gente está usando, né? Os banheiros químicos no verão é muito quente. A gente gostaria que construísse banheiro assim, né? Eu tenho na... No caso, o que você está fazendo agora? A edição de hoje do Conexão Raízes vai ficando por aqui. Continue nos assistindo para aprofundar os seus conhecimentos sobre a nossa Ilha da Magia. Para saber mais sobre o programa e nossa equipe, nos acompanhe nas redes sociais. Basta seguir @conexão_raízes23 e receber nossas notícias em primeira mão. Voltamos em breve. Até logo! Tchau, tchau!